Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos nos colocar diante de Jesus sacramentado, numa capela, numa igreja perto de nós, para que possamos fazer a nossa comunhão espiritual. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem neste momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu quisera, Senhor, receber-vos com aquela pureza, humildade e devoção com que vos recebeu a vossa Santíssima Mãe, com o Espírito e o fervor dos santos. Muito bem, então vamos ouvir o Evangelho deste sábado, que está em Mateus 9, versículos de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam. O vinho se derrama e os odres se perdem, mas vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Muito bem, nessa palavra que nós acabamos de ouvir, o interesse em questão que se levanta nesse trecho do Evangelho está em saber qual é a razão pela qual Jesus não obriga os seus discípulos a fazer tais jejuns. Ou seja, nós vimos que os discípulos de João Batista perguntam ao Senhor por que eles não fazem jejum, como os discípulos de João Batista e também os fariseus. Então a questão aqui, por que Jesus, não obriga os seus discípulos a tais jejuns? Então, Jesus dá um ensinamento e faz uma profecia. Ou seja, ele ensina que a sua chegada é um novo. E ao mesmo tempo vai proferir uma profecia sobre a sua própria vida. Ou seja, o cristianismo não é um mero remendo
no antigo traje do judaísmo. O cristianismo não é como que uma continuação do judaísmo, né? Mas a regeneração operada por Cristo implica uma total regeneração, uma regeneração da humanidade, né? O homem que estava mergulhado no pecado, o homem que estava separado de Deus pelo pecado original, através da vinda de Cristo, através da sua paixão, morte e ressurreição, o homem é redimido, resgatado, né? No Antigo Testamento, o esposo, ou seja, Jesus, ainda não tinha chegado. No Novo Testamento, ele está presente, né? Em Jesus Cristo. Então, com Jesus, começam os tempos chamados de tempos messiânicos, uma época nova e diferente da anterior, né? Ou seja, e aí o vinho novo, né? E aí o remendo novo. O remendo novo que não pode ser colocado em panos velhos, não pode ser enxertado, ou seja, no judaísmo, cristianismo, né? Não pode, porque os dois iriam se estragar, como acontece com um pano, que remendado então com um pano novo rasga mais ainda o pano velho. Ou quando se coloca vinho novo em odres velhos, como dizia Nosso Senhor, os odres então poderão se arrebentar, né? E assim o vinho será todo derramado e perdido, né? O jejum dos judeus, portanto, deve ser entendido dentro do conjunto das suas observâncias religiosas, como preparação de todo o povo para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo. E Jesus mostra a diferença entre o espírito que ele traz e o judaísmo daquela época, né? A novidade do Evangelho, tal como o vinho novo, não cabe nos moldes da lei antiga. Jesus traz o vinho novo da graça, né? Ou seja, a lei que Nosso Senhor traz é a lei do amor, né? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Jesus é o parâmetro. Jesus é a nova lei, né? Então, Jesus Cristo dá também um sentido mais profundo à prática do jejum. A privação da sua presença física que os apóstolos sofrerão após a morte. Então veja, Jesus ele diz que não se pode fazer jejum, né, quando o noivo ele se faz presente, né? Então os convidados não vão fazer jejum, né? Jesus é esse noivo, né, esse esposo, né, que estava então na presença dos apóstolos. Então a presença física de Jesus aos apóstolos, e ali naquele contexto Jesus achava por bem que eles não necessitavam fazer jejuns, porque Jesus estava ali com eles, né? Ao começo, os apóstolos não eram ainda fortes, e era mais conveniente que fossem consolados com a presença corporal de Cristo do que exercitados com a austeridade do jejum. Então eles estavam sendo formados por Jesus, e a própria presença
do Senhor ia então formando os corações, a sua inteligência, e por isso Jesus não via necessidade naquele momento de pedir jejum aos seus discípulos, né? Mas, ou seja, ele dizia, quando o noivo não estiver mais com eles, então eles começarão a fazer jejum, né? Quando não tiver mais a presença física de Jesus, e aí ele profetizava a sua morte, não seria necessário mais o jejum. Muito bem. Também os cristãos devem privar-se por vezes do alimento, né? Isso é jejum, né? Privar-se de alimento. Jejuar e abster-se de carne quando manda a Santa Madre Igreja. E aqui, este é o objeto do 4º mandamento da Igreja, né? Nós sabemos que existem 5 mandamentos da Igreja. O 4º fala exatamente do jejum e da abstinência. Muito bem, às vezes as pessoas confundem um pouco o que é abstinência e o que é jejum. Bem, abstinência significa se abster de algo, né? E nesse caso, quando a Igreja nos manda nos abstermos de carne, né? E quando que a Igreja nos pede isso? Todas as sextas-feiras do ano, né? Inclusive as sextas-feiras, a Sexta-feira Santa, né? Inclusive também as sextas-feiras do tempo da Páscoa. A Igreja também nos manda nos abstermos de carne na quarta-feira de cinzas. Então, quarta-feira de cinzas e todas as sextas-feiras do ano, exceto as sextas-feiras onde cai uma solenidade, né? Como, por exemplo, a solenidade que celebramos há pouco do Sagrado Coração de Jesus. Então, a abstinência é se abster de um alimento em específico, né? O jejum é se abster das refeições ou de algumas refeições, né? E quando que a Igreja nos pede o jejum eclesiástico? O jejum eclesiástico, ele deve ser feito na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. Então, esses 2 dias no ano são os dias que a Igreja, né, nos convida, ou melhor, nos ordena que façamos o jejum. Muito bem, mas o jejum ele pode ser praticado durante todo o ano. Se nós formos generosos e se quisermos crescer na vida espiritual, né, faz-se muito bem a prática do jejum. Mas, às vezes, as pessoas dizem, mas eu não consigo fazer o jejum o dia inteiro, não consigo fazer jejum, como dizem, né, de passar o dia todo a pão e água, né? Ou até mesmo jejum eclesiástico, não consigo fazer sempre, né? Então, por que não, talvez, deixar uma refeição, né? Então, se eu tenho costume de lanchar à tarde, então no dia que eu escolher para fazer o meu jejum, dia de semana talvez, eu vou então, nesse dia não vou lanchar, ou talvez não vou jantar, ou não vou tomar o lanche entre o café da manhã e o almoço, né? Então, ou seja, se tem a dificuldade de fazer um jejum mais rigoroso, fazer pelo menos esse tipo de jejum, né?
Porque o jejum nada mais é do que a capacidade de sentir fome e não comer, né? E oferecer esse pequeno sacrifício a Deus, né? E depois também, o nosso jejum inteirado com a oração, ou a oração inteirada com o jejum, é mais agradável a Deus. E a nossa oração torna-se ainda mais eficaz, no sentido de que Deus ouve essa oração com mais gosto, quando fazemos sacrifício corporal e ao mesmo tempo fazemos oração, né? O jejum e a oração são práticas que podem estar conjugadas, né? Às vezes as pessoas dizem: olha, padre, eu rezo tanto para que essa coisa aconteça, eu rezo tanto para que o meu esposo se converta, para que fulano possa restabelecer a saúde. Mas será que com essa oração ela está acompanhada de pequenos sacrifícios, né? Talvez de um jejum, né? De um jejum. E depois, olhando novamente para o quarto mandamento da Igreja, né? Que nos pede que possamos nos abster de carne nas sextas-feiras, né? E isso deve ser vivido por nós católicos, né? Às vezes o católico ele ou não sabe dessa prática ou deixa passar, né? Veja, a nossa fé, aquilo que acreditamos, deve fazer parte da nossa vida, né? Ou seja, o nosso modo de viver, né? Precisa estar à mostra segundo aquilo que nós cremos, né? Então, ou seja, olha, sexta-feira aqui em casa não tem carne, não fazemos carne, né? Não comemos carne. Né? É claro que nós sabemos que há uma concessão da CNBB de que é possível substituir essa pequena abstinência de carne por abster-se de um outro alimento, ou fazendo um ato de caridade, ou também um ato de piedade. Mas devemos encarar isso como exceções, né? Por exemplo, hoje é sexta-feira e hoje é aniversário do meu irmão, né? E meu irmão, que talvez não seja católico, né? Ou que não entenda essa realidade, decidiu fazer churrasco, né? Tudo bem, então nós vamos festejar com ele, mas ao invés de se abster de carne, então faz-se uma outra mortificação, né? Faz um ato de caridade, mas não deixa passar essa pequena penitência, mortificação que a Igreja nos pede que façamos na sexta-feira. E ao mesmo tempo devemos buscar cumprir o jejum eclesiástico na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. E trago um comentário também de São Leão Magno, que num sentido mais profundo ele nos ensina: o mérito dos nossos jejuns não consiste apenas na abstinência dos alimentos. De nada serve tirar ao corpo a sua nutrição se a alma não se afasta da iniquidade e se a língua não deixa de falar mal. Então ele está dizendo aqui, né? Que adianta a gente fazer sacrifícios, esses sacrifícios, e se gloriar até mesmo deles, né? Eu faço jejum,
eu faço isso, eu faço aquilo, eu não como carne na sexta-feira, né? Mas ainda nos deixamos falar mal dos outros, né? Não deixamos a realidade do pecado na nossa vida, não nos esforçamos para isso, né? Então, veja que a prática do jejum, da mortificação, de fato, seja um instrumento para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Ou seja, para que a nossa alma ela vá se renovando, para que o vinho novo, né, do Cristo, que é a graça de Cristo, possa entrar em nós. Veja, nós não podemos ser agraciados, né, por exemplo, com a graça santificante, se antes não renovarmos a nossa alma no sacramento da confissão. Não podemos receber o vinho novo da Sagrada Eucaristia, que é a graça das graças, é o próprio Jesus que vem a nós, se também a nossa alma não estiver nova, renovada, limpa, né? Não se pode colocar o novo naquilo que é velho, como dizia nosso Senhor, né? Então, para que a graça nova de Cristo venha até nós, é necessário que queiramos viver uma vida nova, uma vida em Cristo, né? Uma vida longe das realidades de pecado, longe daquilo que nos afasta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, vinho novo em odres novos. Ou seja, a nossa alma precisa ser um odre novo, ou seja, renovada, limpa, para receber o novo da graça de Cristo, né? E o jejum, a prática do jejum, as mortificações, nos ajudarão nesse caminho de mudança, de conversão e de renovação. Nós vos damos graças, Senhor Deus, por esse tempo de meditação e vos pedimos ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado pela sua companhia, por estar conosco nesse tempo de oração. E se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e compartilhe os nossos vídeos para que ele se estenda a muitas outras pessoas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.